Queridos e amados irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa noite. Nós estamos aqui para, mais uma vez, falar sobre um pouco da palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos instrui nesse momento, nesse dia, para que nós possamos refletir sobre as doutrinas bíblicas da Santa Palavra do Senhor. Nós vamos meditar nesse momento sobre os decretos de Deus. A Confissão de Fé Batista de 1689 fala exatamente dos decretos de Deus e nos mostra o ponto de vista dos batistas calvinistas, dos batistas reformados do século XVII. E eu gostaria de ler nesse momento um trecho da palavra do Senhor que se encontra no capítulo de número 46 do livro do profeta Isaías. Isaías 46, nós iremos ler os versículos de 8 a 10, que diz assim a santa palavra do Senhor. Isaías 46, versos de 8 a 10. Leia comigo o que esse texto da palavra do Senhor nos ensina nesse dia. Lembrai-vos disso e sede homens. Caí em vós mesmo, vós infiéis. Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, sou Deus e não há quem seja igual a mim. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu digo, o meu projeto será realizado. Cumprirei aquilo que me apraz. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nos ajuda a entender a Tua palavra e que o Teu nome em nós seja glorificado. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se propondo a falar sobre os decretos de Deus, eu gostaria de ler um trecho da Confissão de Fé Batista de 1689, que fala exatamente sobre a doutrina dos decretos de Deus. A Confissão de Fé diz assim: Deus declarou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. O que a nossa confissão de fé está nos ensinando é exatamente de que Deus, Ele decretou todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que ainda irão acontecer. E isso, meus amados irmãos, é importante para nós, para que nós possamos entender que nada foge do controle do nosso Deus. O nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Agora, interessante é que a nossa confissão também vai mostrar que o fato de Deus ter decretado todas as coisas, isso não exclui a responsabilidade humana. O ser humano é responsável por cada ato que ele faz. O ser humano é responsável por cada ato inconsequente, pecaminoso que ele faz. E isso traz para ele circunstâncias e situações, consequências terríveis. De maneira que o fato do ser humano pecar, isso não significa que foi Deus que decretou que ele pecasse.
no sentido de que foi Deus que fez ele pecar. Ainda que a nossa confissão diga que Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, tudo o que acontece, isso não significa, isso não é uma margem para que nós possamos dizer que se uma pessoa peca é porque Deus decretou. Não. Deus não decretou que o ser humano pecasse. Ele pecou, como nossa confissão diz, por livre e espontânea vontade. Isso nos ajuda, queridos irmãos, a entender que existe a ação humana, mas também existe a ação de Deus, existe a ação de Deus, mas existe a liberdade humana. O homem, ele age, e se ele transgredir a lei de Deus, consequências desastrosas virão para a vida dele. Interessante que quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, nós podemos perceber muito bem Deus chamando aquele povo para que aquele povo pudesse olhar para si, para que aquele povo pudesse olhar para os seus pecados, transgrediu a lei de Deus, violou a aliança do Senhor, e Deus agora chama aquele povo para que eles pudessem olhar e ver a consequência dos pecados deles pelo fato deles terem transgredido a lei de Deus. E o interessante é que o texto mostra, no verso de número 9, e Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, tudo aquilo que se passou. Talvez isso seja uma referência ao Êxodo, a situação como eles viviam no Egito, e que Deus, portanto, levanta Moisés para libertar o povo, para tirar o povo daquela situação. E de maneira que o povo agora aqui, no contexto de Isaías, eles estão sofrendo por conta dos seus próprios pecados, e o próprio Deus permitiu com que uma nação pagã se levantasse contra eles, para que viesse essa nação ser instrumento de Deus para ajustar a vida do povo. E agora o próprio Deus mostra para eles: lembrem-se dos tempos passados, tempo em que o povo vivia no pecado. Deus, portanto, exortava o povo. Deus, portanto, levantava profetas para exatamente trazer o povo para uma comunhão íntima e profunda com Deus. E o povo, portanto, se disponibilizava para pecar diante do Senhor, para quebrar a lei, para transgredir a lei de Deus. E Deus, portanto, ele diz que ele fez isso, e não há nenhum outro Deus que possa se igualar a ele. Ele é o único Deus soberano, que apesar das falhas humanas, ele está no controle absoluto de toda e qualquer situação. Interessante que nós temos que entender que todas as vezes que Deus diz que não há nenhum outro Deus que se iguale a ele, que seja semelhante a ele, nós temos que levar em consideração que Deus aqui está quebrando uma ideia dualista. Porque se nós observarmos o capítulo 45 e 46, Deus fazendo a promessa de que iria levantar um libertador para libertar o povo do cativeiro na Babilônia. E Deus, portanto, ainda diz o nome desse libertador: Ciro, o persa. E interessante também é que nós temos que atentar para um fato muito curioso. Essa profecia, ela foi dita 150 anos antes de Ciro nascer. Então note que Deus está mostrando que ele vai levantar um que iria libertar o povo, e que essa profecia que Deus está falando, essa promessa, foi feita 150 anos antes de Ciro nascer. Deus chama Ciro de meu pastor. Deus chama Ciro daquele que iria ser instrumento dele
iria pegar na mão dele para ser instrumento dele para cumprir o seu propósito. Isso é uma prova, queridos, que todas as coisas estão absolutamente no controle do nosso Deus. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge da ação do nosso Deus. Tudo está debaixo de Deus. Tudo que Deus decretou sobre tudo que acontece no planeta, no universo, nas nossas vidas, Ele não somente decretou, mas Ele continua no controle absoluto para a glória do nome do Senhor. Essa doutrina, ela traz uma segurança para cada um de nós, porque mostra que nada acontece por acaso. Nada acontece por questão do acaso, aconteceu por conta do acaso, não. Tudo que acontece, acontece pelo decreto soberano do nosso Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus assim decretou. Se nós estamos aqui hoje, porque desde a eternidade, no pacto da redenção, Ele, fazendo esse pacto com Cristo, decreta tudo que aconteceu, que acontece, que irá acontecer, está debaixo do decreto dele, está debaixo do controle do Senhor. Nós podemos perceber muito claramente que no final do verso de número 10, o próprio Deus diz: eu digo, o meu projeto será realizado, cumprirei aquilo que me apraz. Aquilo que eu decretei, diz o Senhor, eu cumprirei. Interessante, queridos irmãos, eu convido os amados a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo número 1. Veja que em Isaías ele fala do decreto em si, mas aqui em Efésios capítulo 1 ele já vai falar com relação à questão do decreto na predestinação, ou melhor dizendo, a predestinação no decreto de Deus. Veja o capítulo de número 1, Efésios capítulo 1, verso de número 11. Veja que texto interessante o apóstolo Paulo, portanto, escreveu para aqueles amados irmãos. Efésios capítulo de número 1, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Note que o decreto de Deus com relação à predestinação, o texto vai dizer que nele nós fomos predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Então, queridos irmãos, nós fomos decretados, o decreto de Deus, né? Nós estávamos incluídos nesse decreto, e dentro do decreto ele, portanto, fala sobre a questão da predestinação, e essa predestinação nos alcançou porque nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, como o próprio capítulo 1, verso 3 vai dizer. Então note que tudo isso aconteceu segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito de Deus, segundo o querer do nosso Deus. Veja que lá em Isaías ele disse: eu faço isso, faço tudo o que me apraz, tudo o que me agrada. Todos os meus propósitos eu cumprirei. Aqui ele diz, nele, em Cristo. Esse nele, como já falei, aponta exatamente para o pacto da redenção feito na eternidade, antes que tudo viesse a acontecer. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo a vontade dele. Portanto, essa doutrina do decreto de Deus nos mostra que tudo
absolutamente tudo está no controle absoluto do nosso Deus. Interessante que quando nós olhamos para essa verdade, nós podemos descansar e saber que tudo está nas mãos e no controle absoluto do nosso Deus. A nossa confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de 1689, no parágrafo 2 ela vai dizer assim: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim Ele não decretou qualquer coisa, porque Ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Interessante que eu quero chamar a atenção dos amados para mostrar um fato interessante. Eu vou ler de novo o segundo parágrafo para que você possa entender. O segundo parágrafo diz: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim Ele não decretou qualquer coisa, porque Ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Interessante que esse parágrafo 2 é exatamente uma contraposição com o que o arminianismo prega. A doutrina arminiana vai dizer que Deus elegeu, predestinou pela presciência. Ou seja, o que é isso? Deus anteviu que a pessoa iria ser salva e por isso Deus predestinou ela. A doutrina arminiana vai dizer que na eternidade, quando nada existia, Deus olha para o futuro e vê que uma determinada pessoa vai se converter. E por isso, Deus vendo que ela vai se converter, Deus vai e elege e predestina esta pessoa. Aqui, a confissão de fé está indo de encontro a esse pensamento arminiano, dizendo que ele não decretou qualquer coisa porque viu de antemão, porque previu como futura. Aqui a doutrina batista do século XVII está indo de encontro ao arminianismo. Interessante, queridos irmãos, que a primeira igreja batista calvinista reformada que nós temos como registro é de 1640 para frente, né? Mas o cânone, o sínodo de Dort, se deu antes, 1618, 1619. Então note que o cânone de Dort, o sínodo de Dort, ele foi criado exatamente por conta dos crentes arminianos que fizeram um documento e mandaram para o sínodo, para as igrejas reformadas, para que elas pudessem mudar a sua teologia. Esse documento ficou conhecido como remonstrância, né? E aqueles que defendiam esse documento ficaram conhecidos como remonstrantes. Então note que a confissão de fé está exatamente muito próximo, a confissão de fé batista está exatamente muito próximo dessa data, 1618, 1619. E aqui os batistas já se posicionaram, mostrando que a doutrina deles era uma doutrina calvinista, uma doutrina reformada, rejeitando assim o ponto de vista arminiano da questão de que Deus só elegeu porque ele previu que a pessoa iria ser salva. Esse ponto de vista arminiano diz que a pessoa é que escolhe vir a Deus.
E o fato de ela escolher vir a Deus, Deus, portanto, vai e elege ela, porque ela própria decidiu. Isso é uma doutrina que não tem fundamento bíblico, porque todas as pessoas que decidiram ir a Deus na Bíblia foi porque antes o Espírito de Deus trabalhou na vida delas. Foi porque antes o Espírito de Deus a convenceu dos seus pecados. Lembremos do apóstolo Paulo. Ele, portanto, foi convertido. Não foi de uma hora para outra que ele quis vir para o Evangelho, porque ele estava indo perseguir os irmãos em Damasco. Na estrada de Damasco ele teve um encontro com Cristo, um encontro transformador que mudou a vida dele completamente. Ele não tinha desejo nenhum de, por si só, ir até Cristo. Foi Cristo que o salvou. E o interessante é que quando ele fala lá em Corinto, que ele diz que Jesus Cristo, quando ressuscitou, se apresentou a várias pessoas, se apresentou aos apóstolos e por último se apresentou a ele como um nascido fora do tempo. Interessante é que essa palavra nascido fora do tempo no texto grego literalmente significa aborto. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi como que fosse um aborto, um nascido fora do tempo, um abortivo. Isso, meus amados irmãos, nos ensina que quando nós olhamos para a questão do aborto, em que o feto é tirado do ventre materno de forma violenta antes da hora, ele sofre, né? Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo, ele quis dizer que ele foi tirado de onde ele estava de forma dura. O Senhor Jesus foi lá e arrancou ele de lá de onde ele estava, porque caso contrário, ele não viria. Então, queridos, não tem essa questão de que a pessoa por si só pode vir a Cristo. Não vem. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo por si só não tem vontade própria. O escravo não pode se libertar do seu senhor para ir para outro senhor. O Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então somente o Filho de Deus que pode libertar aqueles que são escravos do pecado para virem para a luz. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Paulo usa lá o império das trevas, a palavra lá no grego é exousia, que significa poder, autoridade. E Paulo está fazendo uma referência com o Império Romano. E ele pega isso e mostra de forma espiritual que antes de nós sermos resgatados por Cristo, vivíamos debaixo de um império como escravos daquele senhor que se chama pecado, e esse senhor ditava as ordens em nossa vida de tal maneira que nós por si só não tínhamos como nos libertar dele. E aí tem que vir alguém mais forte para nos libertar daquela situação, nos arrancar de lá, como foi feito com o apóstolo Paulo, como o próprio Paulo diz, nos arrancar daquele império, nos tirar debaixo da tirania daquele senhor que se chama pecado, para nos colocar debaixo do senhorio de outro que se chama Jesus Cristo. Aqui, portanto, no parágrafo de número 2, a confissão de fé está dizendo que Deus decretou, não porque ele previu alguma coisa nos seres humanos. Deus elegeu não porque ele previu alguma coisa nos seres humanos, mas Deus elegeu pela única graça e querer dele, para a glória do nome dele. Ele não viu nada em ser humano nenhum, porque nós não temos nada para mostrar a Deus, para oferecer a Deus. Nós somos pecadores e Deus nos elegeu segundo a sua graça.
segundo o seu querer, segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Ele nos elegeu para a glória do nome do Senhor. Eu quero terminar convidando você que se diz batista a voltar para suas origens. Volte para as origens batistas, os batistas do século XVII. Eles eram batistas reformados, criam na doutrina bíblica. E nós temos essa responsabilidade de nos voltar para as nossas raízes, olharmos a nossa confissão, olharmos a palavra de Deus e poder ver que Ele foi quem nos elegeu. O Senhor decretou todas as coisas. Tudo está debaixo do seu controle. Até as ações humanas estão debaixo do controle do Senhor. Tudo glorifica e exalta a Deus. Nós temos que voltar para essa doutrina. Hoje em dia, os batistas estão muito fragmentados. Cada um crê numa coisa. Mas nós temos, queridos irmãos, que nos voltar para as nossas origens, submetendo-nos à santa palavra do Senhor e olhando para a nossa confissão de fé, para podermos continuar pregando o puro e verdadeiro Evangelho, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Que Deus, portanto, nesse breve estudo, e que depois nós iremos continuar, aplique a sua palavra aos nossos corações, às nossas vidas, e nos encoraje a conhecermos mais as nossas origens e voltarmos para ela, para a glória do Senhor. Assim te oramos, assim te pedimos, ó Deus, assim te rogamos, para que nós possamos ter a nossa identidade bem definida e o nome do Senhor ser glorificado em nós. Muitos batistas assimilaram a doutrina pentecostal, doutrina neopentecostal, doutrinas até que não são de hipótese nenhuma cristã. Mas nós temos a palavra de Deus e a nossa confissão para termos uma identidade bem definida, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse estudo, e que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos, ó Deus, estarmos olhando para a tua palavra e olhando também para as nossas raízes, a nossa história, e podermos, ó Deus, ter uma identidade bem definida para que o teu nome seja em nós glorificado. Assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o que é Senhor absoluto de nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus continue te abençoando e que logo mais estaremos falando de mais outros pontos dessa doutrina na nossa confissão de fé batista. Que Deus, portanto, te abençoe.